Boa noite, professora Isabel, tutora Simone. Boa noite, colegas. Vim aqui apresentar meu plano de aula conforme a disciplina Tópicos de Literatura. Tópicos de Literatura 3, Literatura em Sala de Aula, que é a nossa disciplina, a qual orienta-nos a estar fazendo a atividade sobre montar o plano de aula a respeito de um texto, de um conto, a nossa escolha para ser trabalhado. E o texto ao qual eu escolhi tem como tema A Santa, do autor Gabriel Garcia Marques. E para começar, eu gostaria de estar falando um pouco sobre esse conto, né? Ele é um conto escrito por Gabriel, né? Ele é um escritor colombiano, onde ele narra a história de Margarito, ou Marguerito, não sei se é assim que pronuncia, né? Vou falar Margarito Duarte. Ele é um homem, o personagem do conto, em que ele viaja por 22 anos, né, após a morte, para a fim de obter a canonização do corpo da filha, a qual morreu de forma trágica, né? E este corpo, por sua vez, ele não teve decomposição, a decomposição natural, né? Que ocorre em todo ser vivo. Ou seja, na religião católica, né? A qual eu conheço na questão de canonização. Na religião católica, acredita-se que um corpo que não entra em decomposição, principalmente que quando a pessoa em vida vivia a santidade, essa pessoa passa a ser considerada santa, né? Após a permissão da canonização do corpo. Então, isso aconteceu com o personagem, né? Margarito, no qual a filha dele morre e o corpo dela não entra em decomposição, né? Passa muitos anos, o corpo dela continua intacto, né? E ele, de forma milagrosa, né? Esse corpo intacto, ele quer levar a filha dela, né? Nesses 22 anos, peregrinando, né? Do local, né? Da onde ele nasceu, na Colômbia, em caminho para Roma, com o intuito de santificar o corpo da filha dele, né? Principais aspectos do conto. Então, como eu disse, né, a filha morre de forma trágica, né, cujo corpo não se decompõe, por isso o pai dela embarca, né, em uma longa peregrinação para buscar a santidade da filha. Quero falar um pouco do cenário do conto. A história perpassa por diferentes locais, né, Colômbia e depois Roma, para o qual o pai leva o corpo da filha para obter a canonização. Tema explorado no conto, os temas, né, importantes, que eu acho interessante estar trabalhando com os alunos no plano de aula. O tema aborda a questão de fé, ceticismo, perseverança, santidade e a maneira como diferentes culturas reagem a eventos milagrosos, né? Assim como na nossa sociedade, né, de forma, vamos voltando assim, em se tratando da nossa realidade aqui, né? Questão de acreditar ou não em determinado evento, né? O conflito. Há um contraste entre o aspecto dos europeus e a aceitação mais natural e quase religiosa da cultura americana em relação ao corpo intacto, né? Então, ou seja, há uma dificuldade de aceitar, né, a santificação. Então, eu falei de forma resumida sobre o conto, o qual estou trabalhando, e quero falar agora sobre o plano de aula que eu quero aplicar dentro desse conto. O tema, explorando o conto A Santa, de Gabriel Garcia Marques. Duração será 50 minutos. A etapa da educação é do 9º ano do Ensino Fundamental 2. Os objetivos, gente, eu fui bem fiel à estrutura disponibilizada lá no AVA, porque eu achei muito interessante, né? E vai de encontro às atividades que eu planejei para estar aplicando dentro da sala de aula. Então, o objetivo geral é desenvolver as capacidades da leitura, interpretação crítica
dos estudantes, né? Então, ou seja, dentro desse conto, né, eu quero estar avaliando a capacidade crítica deles, né, a respeito dos conflitos dentro desse conto, dos principais aspectos e cenário do tema, né, a respeito da questão de fé, ceticismo, isto é, deixando o aluno como ele sendo protagonista mesmo, sabe? Não deixar eles ser influenciado pelo que eu acredito em relação de fé, em relação de crença, né? Dos conflitos mesmo, né? que são abordados dentro do conto. Então, esse é o objetivo geral, né? A questão da interpretação crítica dos estudantes em relação à obra, promovendo uma reflexão sobre os temas presentes no conto e a linguagem utilizada pelo autor. Objetivos específicos, né? Identificar os principais temas abordados na obra, né? Igual eu tinha falado, a questão religiosa, questão de fé, a questão do ceticismo, da perseverança, da santidade, como esses alunos enxergam esses autores, né, atuando dentro desse conto. Promover a discussão em grupo sobre a interpretação do texto, estimular a expressão escrita por meio da atividade e da produção textual. As habilidades a serem trabalhadas, também fui fiel às habilidades que estão lá no nosso exemplo, né, disponibilizado no AVO, no modelo de planejamento, plano de aula. Então, seria a primeira habilidade a trabalhar, analisar os efeitos do sentido decorrentes do uso do mecanismo de intertextualidade, as referências, as alusões, né? Entre o texto literário, as manifestações artísticas, trabalhar o cenário mesmo, que perpassa por diferentes locais, né? Não só locais, as culturas, o que cada personagem envolvido, né, dentro desse conto acredita, como reagem a respeito desses eventos milagrosos. A segunda habilidade, engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição, reescrita. Quando se fala em reescrita, essa habilidade eu quero trabalhar lá dentro da atividade, né, no plano de aula. Eu vou dar uma resumida agora, mas mais pra frente eu falo com mais profundidade. Um dos materiais que eu quero estar utilizando é o tablet. Não vai ser, obviamente, eu vou trabalhar com a realidade, né? Obviamente a gente não tem recursos midiáticos, recursos tecnológicos disponíveis, né, em maior volume para dar para cada aluno. Então, assim, meu pensamento é um tablet meu, disponibilizar para esses alunos e eles reescreverem esses textos, ter acesso ao texto e reescrever esse texto contando, refazendo um novo cenário, um novo desfecho para esse conto, né? Então, falo de reescrita, né, na segunda habilidade, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais, o suporte, o contexto das articulações do texto, a finalidade, etc., considerando a imaginação, estesia e a visossimilhança própria ao contexto literário, né? Basicamente isso. Então, materiais, conforme eu havia falado, que eu gostaria de estar usando um tablet, né? Para eles poderem, a intenção é eles reescreverem, reeditarem parte desse conto. Esse conto é grande, né? Então, vou escolher parte dele para poder se trabalhar, né? Aí, no primeiro momento, eu quero, na pré-atividade, né? Eu quero apresentar a obra para eles, né? Mostrando como a experiência pessoal influenciou essa obra. Utilizar, né, o quadro. De fato, com certeza vou estar utilizando o quadro para listar e pontuar, né, os principais temas que são explorados dentro deste conto. Distribuição, aí dentro da atividade mesmo, né? Vou estar distribuindo, né, parte desse conto, aonde eu acho mais interessante se trabalhar,
distribuir para todos os alunos e fazermos uma leitura coletiva, né? Acho interessante a participação de todos os alunos, de maneira que um aluno começa a leitura do primeiro parágrafo, o segundo aluno o segundo parágrafo, e assim sucessivamente, promovendo a participação e o acesso a esse conto, né? Então, a primeira atividade seria isso. Após a leitura completa, eu gostaria de estar abordando perguntas, né? Fazer perguntas aos alunos, né? A fim de que eles continuem participando, tendo acesso a essa obra. Então, a primeira pergunta seria: o que a filha representa para o seu pai? Né? A filha dele é uma pessoa, além de ser santa, é um ente querido, né? Assim, dizendo de minha forma pessoal, mas aí eu quero saber dos alunos sem que eu influencie o que eu acredito, né? Quero saber dos alunos, quero tirar dos alunos o que eles acham a respeito, né? A segunda pergunta: quais sentimentos o conto evoca e por quê? Né? Terceira pergunta: o que você tem a dizer sobre a sociedade em relação à crença do pai? Ou seja, vai entrar dentro desse tal conflito, né? Que eu havia falado. Ó, há um contraste entre o espanto dos europeus e a aceitação mais natural e quase religiosa da cultura americana em relação ao corpo intacto. Então, envolve toda a questão de fé, ceticismo, santidade e diferentes opiniões dentro dessa sociedade. Ao final da aula, eu gostaria de estar reforçando a importância da leitura como meio de expressar e refletir sobre questões sociais e existenciais, né? Ou seja, vou abordar dentro da sala de aula a parte do conto, né? E deixar para que os alunos tenham, né, disponibilizar este conto para que os alunos tenham acesso pós-atividade. Então aqui, como eu peguei como recurso para se trabalhar o texto, eu peguei o tablet, né? O qual eu tinha falado no início do vídeo. Abrir o texto no tablet e pedir para que cada aluno mude o desfecho da história em seu enredo, de acordo com o que acredita. Cada qual faz a sua mudança e passa o tablet para o colega seguinte, e cada um fazendo seu comentário em voz alta. Ou seja, para estimular a participação no que eles acreditam, né? Qual é o desfecho da história, o que eles gostariam que mudasse ou acrescentasse na história, né? Isso tudo de forma pessoal de cada aluno, fazendo com que promova a participação entre eles, né? E no final da atividade, eu gosto muito da parte de trabalhos manuais, né? Para poder sair um pouco do papel, sair um pouco da parte oral e escrita, né? A parte de dobraduras. Eles fazem a dobradura, fazer os personagens em dobradura, montar um cenário da forma com que eles acreditam no caderno e retratando, né? Reescrevendo, falando sobre a história e o desfecho ao qual eles acreditam. É isso. Muito obrigada.